Então, que foi no dia 7 de setembro de 1822, que no Riacho do Ipiranga, Dom Pedro deu o famoso grito da independência, que era essa independência, ela era esse rompimento do laço político entre Portugal e o Brasil. Então foi assim que no Riacho do Ipiranga ele deu o famoso grito da independência que dizia independência ou morte, como foi representado na famosa pintura de Pedro Américo. Então, minha gente, esse acontecimento da independência, ele não foi apenas liderado por Dom Pedro, mas também por pessoas que tinham interesse e que iriam se beneficiar com esse rompimento desse laço entre Brasil e Portugal. Essas pessoas, eles tinham interesse porque essas pessoas eram os grandes proprietários rurais e os grandes comerciantes. E eles tinham interesse na quebra desse laço porque graças a isso eles poderiam ter autonomia política e ter autonomia no seu próprio comércio, ou seja, poderiam administrar o seu próprio comércio e não precisariam estar produzindo produtos manufaturados aqui no Brasil para serem enviados para Portugal. Então, o Brasil, após essa independência, ela queria deixar de ser aquele Brasil colônia para virar o Brasil metrópole e abandonando assim Portugal. Mas essa independência, ela não era, digamos, uma independência geral no Brasil. O resto da população, ela não se beneficiou nada, para eles não mudou nada esse fato. Porque para eles continuariam a ser escravizados e teriam que trabalhar para essas pessoas que eram, essas pessoas ricas que iriam se beneficiar, que eram chamadas elites. E para o restante da população brasileira, não tinha motivo para grandes comemorações, por isso eles continuariam assim, a ser explorados por essas elites, que eram pessoas que seriam beneficiadas com isso. Então essas elites, essas pessoas que eram ricas, elas criaram essa independência como uma fachada, uma pintura que cobriria essas péssimas condições de vida da população. E a verdadeira independência seria um trabalho para as futuras gerações. É importante saber que a independência brasileira tomou parte de um arranjo político, ou seja, aquelas pessoas beneficiadas eram aquelas pessoas da elite, que tinham maior poder financeiro. Após vários conflitos, Dom Pedro I finalmente assumiu o cargo de governador da ex-colônia. Então, de início, ele não teve resistência da população, até porque a população era pouco informada sobre esses fatos. Essas pessoas eram tão mal informadas que nas províncias mais distantes do Rio de Janeiro, a informação durou cerca de 3 meses para poder se espalhar. Até porque nessa época os meios de comunicação não eram muitos e os que tinham não era total acessível à população. Como eu falei antes, Dom Pedro foi aceito sem resistência da população, exceto na parte norte e nordeste, onde havia comerciantes e militares portugueses que governavam a política local. Esses governantes eles não estavam felizes com essa quebra do laço Brasil com Portugal. E eles decidiram lutar para continuar havendo esse laço, eles não desistiram. Então, iniciou-se a revolta dos portugueses. Dom Pedro I, quando iniciou essa revolta, Dom Pedro I não estava preparado. Ele não tinha um exército preparado para lutar contra os revoltosos. Então ele precisou da ajuda dos grandes proprietários rurais para poder contratar militares. Esses militares eram chamados mercenários. O que são mercenários? Os mercenários são pessoas que lutam visando um lucro. Eles lutavam em troca financeira ou de favores. Então, essa revolta dos portugueses durou cerca de 1 ano e se estendeu pela Bahia, pelo Piauí, pelo Maranhão, pelo Pará e chegou até na província Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Esses portugueses foram derrotados pelo governo brasileiro e no final, em 1823, o Brasil já estava sob comando do imperador. E a partir daí surgiram novas constituições. A Constituição de 1824 estabelece 4 poderes de Estado, que é o poder judiciário, o poder legislativo,
executivo e moderador. Foi em 25 de março de 1824 quando o imperador estabeleceu a primeira Constituição do país. Essa Constituição estabelecia como forma de governo uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. As províncias não tinham autonomia política, pois já eram administradas pelos presidentes que eram nomeados pelo imperador naquela época. O poder judiciário é composto de juízes e tribunais. O órgão máximo desse poder é o Supremo Tribunal de Justiça, que tinha magistrados que eram nomeados diretamente pelo imperador. O poder legislativo é composto de senadores e deputados que eram encarregados de elaborar as leis do império. O poder executivo era exercido pelo imperador e por seus ministros de Estado. Esse poder era encarregado da administração pública e de garantir o cumprimento de leis. E por último, o poder moderador, que era exclusivo do imperador e também considerado a chave mestra de toda a organização política, pois estava acima dos demais poderes. Como vou falar sobre a divergência entre as elites? Como vocês sabem, havia divergências entre Portugal, Inglaterra, havia divergência entre várias metrópoles, mas também havia divergência entre as elites. No Brasil, por causa da pressão exercida pelas cortes lusitanas, foram criados dois partidos, o português e o brasileiro. Não só por isso esses partidos foram criados, mas também por vários acontecimentos que vinham ocorrendo e estavam afetando a política, como, por exemplo, a Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820. O Partido Português era formado por comerciantes lusitanos. Esse partido era formado por pessoas que queriam intervir nos privilégios que eram dados ao alto escalão do exército e aos burocratas pela estrutura colonial. Ele também pretendia o retorno de Dom Pedro para Portugal e implantar medidas recolonizadoras no Brasil. O Partido Brasileiro era formado por comerciantes, grandes proprietários de terras, investidores urbanos, burocratas e advogados. Esse partido representava apenas o interesse daqueles que, desde a chegada de Dom João, em 1808, vem se beneficiando com as mudanças na vida urbana. O Partido Brasileiro, ele não queria apenas a liberdade de comércio, ele também queria a igualdade política e igualdade jurídica, ambas concedidas desde que o Brasil foi elevado para o Reino Unido, em 1820. Pouco tempo depois, dissidentes desse grupo, ou seja, membros restantes, se viram obrigados a criar um novo partido, o Partido Liberal Radical. O Partido Liberal não se importava com as regras. Radical é uma coisa de uma hora para outra, sem pensar. Ou seja, ele queria romper com algo. E o que é esse algo que ele queria romper? Ele queria romper com Portugal e implantar uma república no Brasil. Os membros desse grupo, eles também eram a favor do fim da escravidão. As diferenças entre aqueles que apoiavam e não apoiavam a recolonização não se deu apenas no Brasil, mas também nas cortes de Portugal. Por exemplo, em 1820, durante uma audiência da Assembleia Constituinte Portuguesa, vários deputados brasileiros, como Antônio Carlos, o padre Diego Antônio Feijó e Cipriano Barata, esses deputados brasileiros, eles se recusaram a jurar e seguir a nova Constituição de Portugal. Sabendo que fazendo isso estavam se arriscando, antes de retornar para o Brasil, eles se refugiaram na Inglaterra, pois nessa época a Inglaterra era uma ilha de difícil acesso. Agora eu vou falar sobre a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Foi um movimento político e revolucionário ocorrido no Nordeste do Brasil em 1824. Esse movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Dá-se esse nome de Confederação do Equador por conta que o centro do movimento estava localizado próximo à linha do Equador. A revolta se deu início na província de Pernambuco, mas logo ela se estendeu por as outras províncias do estado, que foi Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Em Pernambuco, esse movimento teve a participação das camadas urbanas, das elites regionais e intelectuais. A grande participação popular foi um dos diferenciais que mais marcou esse movimento.
Agora eu vou falar sobre as principais causas desse movimento. Uma das principais causas do movimento foi o forte descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I em 1824 e também o descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. E também porque a elite pernambucana elegeu Manuel Carvalho Paz de Andrade como governador e em 1824 Dom Pedro I elegeu Francisco Paz Barreto como governador por conta que ele era de sua confiança. Agora eu vou falar sobre os objetivos da revolta. Um dos objetivos da revolta era a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para uma nova Constituição de caráter liberal. Outro objetivo era acabar com o tráfico de escravos para o Brasil e também a formação de um governo independente na região. O fim do movimento se deu com o comando de Thomas Crane, que mandou que rapidamente as forças do Império fossem atrás dos participantes do movimento e Frei Caneca ficou como principal culpado desse movimento, onde ele foi morto sendo fuzilado.